Palque de última hora no Vasco. Vamos falar sobre mercado da bola. O Cruz Maltino interessado em Claudinho, acerto com o atacante Bruno Duarte e também vamos repercutir o Cebolinha, ficando livre no mercado. Poderia ser uma boa alternativa para o Cruz Maltino? Já estamos aqui de plantão em São Januário, chegamos bem cedo para acompanhar a cobertura completa do jogo, daqui a pouco a transmissão ao vivo, trazendo toda a movimentação do torcedor Cruz Maltino na barreira do Vasco, a transmissão também trazendo todas as informações, escalação oficial e a preparação. E claro, estamos aqui de plantão porque Lamáquia aparecendo por aqui hoje, com certeza você vai acompanhar os vídeos, a repercussão nas nossas redes sociais, uma vez que Marcos Lamáquia está hoje no Rio de Janeiro, esteve na concentração do Vasco lá no Hotel Hilton, na zona sudoeste da Barra da Tijuca, e tem novidade. Vamos falar um pouquinho do jogo, porque desfalque de última hora, tá? O Cuiabano, a informação é que o jogador não está na lista dos relacionados por um controle de carga. O Cuiabano sentiu no último jogo, ele acabou sendo até substituído pelo lateral esquerdo da base, o Avelar, que até participou ali do gol do Colídio, junto ali com o Ramon Rick. Então a informação de última hora, o motivo é que o jogador sentiu dores musculares na derrota contra o Palmeiras no último domingo, precisou ser substituído e a comissão técnica e o departamento de futebol do Vasco optaram por um controle de carga para evitar uma lesão grave, e aí o Cuiabano fica à disposição para a partida contra o Cruzeiro no próximo sábado aqui em São Januário. O jogo vai ser às 9h30 da noite, certo? Vamos à provável escalação do Vasco para essa partida de hoje contra o Vitória, e é fundamental o Vasco buscar uma vantagem, buscar um resultado importante, até porque no retrospecto da Copa do Brasil, o Vitória eliminou o Flamengo, eliminou o Atlético Paranaense, lembrando que o Vitória perdeu no Maracanã por 2-1, perdeu por 2-0 lá na Liga Arena e virou o placar em casa. Só que aquilo, minha gente, futebol, ele é esse esporte tão apaixonante porque não tem uma lógica. Essa é a realidade. O Vitória pode ter tido um bom retrospecto, mas o Vasco também eliminou o Paysandu, eliminou o Fluminense, o Maracanã. Então, pode ser que o Vasco faça uma boa partida aqui, é isso que é esperado, e também resolva semana que vem lá no Barradão. Vasco que vem a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga Cuesta e Robert Renan, na lateral esquerda Piton ou até mesmo o Avelar. Faço aqui uma pergunta a você, daqui a pouco vai ser confirmado a escalação, quem você utilizaria na lateral esquerda? O Avelar, que entrou muito bem na partida contra o Palmeiras, ou o Lucas Piton na lateral esquerda? Coloca aqui nos comentários. O meio-campo, Santiago Sousa, Thiago Mendes, o capitão, os volantes, e o Tietê, que vem sendo muito contestado por conta dos últimos jogos. O ataque, Adson, Andrés Gomes, e o favorito é o autor do seu primeiro gol contra o Palmeiras, o Facundo Colídio, no lugar do David, né? Do David ou do Spinelli. Essas são as opções aí para o banco de reservas. Mas o Colídio passa, a princípio, né, uma segurança, tem uma confiança, vem surpreendendo e evoluindo durante a semana nos treinos no CT Moacir Barbosa e é o preferido para poder ser o titular nessa partida, beleza? Bom, vamos falar agora, antes de a gente trazer as informações do mercado da bola, toda a movimentação também sobre essa janela de transferências, as novidades para você, torcedor. Vamos falar sobre o mercado da bola. O Vasco já tem um acerto com o atacante Bruno Duarte, de 30 anos, vindo do Estrela Vermelha. O jogador já assinou um pré-acordo com o Vasco. Existem dois fatores, né? O Vasco contou com a boa vontade do Estrela Vermelha para liberar o jogador, mesmo sem ter ali a garantia financeira por conta do empréstimo DIP de 150 milhões, mas o Vasco teve ali a boa vontade de optar com a entrada do valor pelos 2 milhões de euros, ou seja, 12 milhões de reais, a partir de outubro. Primeira parcela, o Vasco contou ali com a boa vontade do Estrela Vermelha para receber no dia
na partir do mês de outubro. Então é um jogador que já se prepara para vir ao Rio de Janeiro. Nós estamos, inclusive, apurando aqui a informação para saber da chegada, né, direto do aeroporto, e outros detalhes, né? Tem, por exemplo, o Cebolinha, o atacante. A informação é que o Flamengo decidiu liberar Everton Cebolinha e facilitar a saída do jogador nesta janela. Liberou o atacante para negociar com outros clubes sem qualquer custo, ou seja, um jogador que viria de graça, a depender ali do acerto de base salarial, luvas destinadas ao jogador, mas, dadas as proporções, claro, tem outros clubes até de fora e da Europa interessado no Everton Cebolinha, mas é um jogador estando aí à disposição, ficando nesse momento livre no mercado, tá? E aí não teria nenhum empecilho, já que está liberado, né? Dali do BAP querer atrapalhar, como já vem atrapalhando outras situações ali direto ao Vasco, seria uma negociação do departamento de futebol do Vasco diretamente com o jogador. Então fica aí um palpite, né, para o Admar, e saber de você, torcedor. Cebolinha, você ver com bons olhos, aproveitaria essa oportunidade no mercado? Outra situação, já que o Vasco resolveu agora a contratação do Bruno Duarte, é a questão do zagueiro. A gente vai buscar informações sobre como é que está a questão do Diego Carlos, se ele vai para o Como da Itália, ou se ele nesse momento vai ter um caminho mais livre para fechar com o Vasco. Mas outra informação de última hora, se tratando do mercado da bola, é que o Vasco sondou a possibilidade de contratar o meia Claudinho, do Al Sadd, por empréstimo, né? O Vasco também, já que por conta da situação do empréstimo DIP negado, a priori, né, pela juíza, já está liberado pelo desembargador César Cury, mas depende agora da juíza da quarta vara liberar os valores para o Vasco. Com isso, o Vasco vai trabalhando a contratação de jogadores por empréstimo. A ideia seria um empréstimo com obrigação de compra, caso determinadas metas sejam atingidas. O jogador tem interesse em voltar a atuar no futebol brasileiro, o Al Sadd dificulta a saída do jogador e também conversas por empréstimo. Neste momento, só deseja negociar o jogador se for em definitivo. Essa é, portanto, a situação da parte do meia Claudinho, jogador que teve passagem pelo Bragantino, foi convocado pela seleção brasileira, né? E é um jogador que realmente ajudaria muito essa questão do meio-campo do Vasco. A gente está seguindo aqui as apurações diretamente da Colina Histórica. Nós vamos dar início já à nossa transmissão, todo o pré-jogo. Quem apita o jogo aqui hoje é o Matheus Candansan. E claro, a gente está nesse plantão, né? Qualquer movimentação do Marcos Lamáquia aqui em São Januário, nos camarotes ou aqui no gramado, né? O clima está nublado, ainda não está aquele vento, aquele frio, o clima está bem agradável por enquanto, né? Daqui a pouco deve esfriar, mas expectativa com certeza para um bom jogo. E você, torcedor? Está na expectativa da vitória do Vasco hoje? Lembrando que pós-jogo teremos a coletiva com o técnico Pedro Emanuel, levando ali as perguntas, levando ali também toda a expectativa e análise do jogo, projeção também para o jogo contra o Cruzeiro. Tem algumas novidades, porque o Cruzeiro deve vir para o próximo jogo com o setor defensivo ali desfalcado, né? Sem Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus sentiu, então ele vai vir com a zaga desfalcada. A gente vai trazer mais detalhes. A priori, o Arthur Jorge pode poupar jogadores para esse confronto também, porque tem um compromisso depois contra o Atlético Mineiro na outra semana. Então, são pontos que a gente vai trabalhar e vai trazer as novidades para você no nosso pós-jogo, tá certo? Vamos começar falando sobre reforço, contratação acertada. No vídeo de ontem à noite, a gente trouxe aqui a informação sobre o atacante Bruno Duarte, né? E agora está tudo acertado. O Vasco acertou a contratação do atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, jogador de 30 anos de idade. Ele já assinou um pré-contrato com o Vasco, né? E agora vai viajar para o Rio de Janeiro para assinar o contrato em definitivo. Chega em breve no Brasil e vai assinar um contrato de 30 meses com o Vasco da Gama. Ou seja, 2 anos e meio de contrato para o atacante Bruno Duarte. Ele já foi liberado dos treinos lá no Estrela Vermelha e agora está aguardando apenas a passagem
para viajar ao Brasil e se apresentar ao Vasco da Gama. É um atacante cria do Palmeiras e estava no exterior desde 2018, quando ele deixou a Portuguesa de São Paulo e foi para o futebol da Ucrânia. Depois ele passou pelo Vitória de Portugal, Damac da Arábia Saudita, Farense de Portugal e, por fim, Estrela Vermelha. Agora o Bruno Duarte chega ao Vasco com a missão de acabar com a má fase do setor ofensivo do Vasco da Gama. Eu já disse aqui em outros vídeos e vou repetir, não é uma contratação que eu faria, não acho que a solução dos gols do Vasco esteja no futebol da Sérvia, enfim, numa liga mais periférica, né? Mas tá contratado? Vamos torcer para dar certo, vamos torcer para chegar iluminado, né? Vamos torcer para o Bruno Duarte chegar iluminado, meter no gol. Se ele ajudar até dezembro, já valeu, né? Se ele meter gol aí um atrás do outro até dezembro, ajudando a escapar do rebaixamento, a contratação já valeu, já se pagou. Então, Bruno Duarte, atacante de 30 anos, ex-Palmeiras, chegando no Vasco da Gama, contrato de 30 meses para esse jogador. Vamos torcer para dar certo, né? O jogador agora apenas aguardando a emissão das passagens para chegar no Rio de Janeiro e assinar com o Vasco da Gama. Bom, um outro jogador que o Vasco ainda está negociando, ainda não desistiu, também para o setor ofensivo, é o Solari. Informação aqui dos amigos do NT Vascaínos. O Vasco voltou as suas atenções para Pablo Solari, do Spartak de Moscou, e pretende viabilizar a contratação desse atacante que joga aí pelos lados, né? O Vasco já sabe que o Vasco já sabe quanto o Spartak quer pelo jogador e busca chegar a um acordo ali com o clube russo pela aquisição do atleta. Outro ponto importante, o Vasco já teria ali um pré-acordo com o Solari em relação a salários e luvas, né? O Vasco já teria sondado ali quanto ele quer de salário, quanto quer de luva e tá tudo ok. Enfim, tudo dentro da realidade ali do Vasco da Gama. Porém, a negociação tem concorrência. O CSKA de Moscou, o Olympiacos da Grécia e o Besiktas da Turquia também têm interesse no jogador. O Vasco agora corre contra o tempo para tentar fechar a contratação e, se fechar, né, conseguir inscrever o Solari antes do fechamento da janela de transferências, que acaba no dia 11 de setembro. Então, na mira do Vasco também aí, o atacante Solari, que está no futebol da Rússia. A gente vai aguardar, continuar acompanhando e tendo novidade, a gente traz aqui. Bom, vamos falar agora, meu amigo, sobre um pouquinho, né, sobre o jogo de logo mais. O Vasco vai encarar a equipe do Vitória pela Copa do Brasil, primeiro jogo 0-0. Aliás, primeiro jogo hoje, né? Tô ficando caduco já. Primeiro jogo hoje em São Januário, ingressos esgotados, né? Casa cheia. O Vasco hoje vai para cima do Vitória para tentar essa vantagem, né? E para a semana que vem na Bahia ter a vantagem do empate, pelo menos. E além do Caldeirão lotado, o Vasco pode ter hoje Marcos Lamáquia em São Januário. O Marcos Lamáquia é aguardado hoje em São Januário. Ele vem acompanhando de perto a delegação vascaína nos últimos dias. Em São Paulo, o investidor visitou o hotel onde a delegação do Vasco estava concentrada, né, antes da partida contra o Palmeiras. E durante a visita, o Lamáquia conversou com os jogadores, membros da comissão técnica e também com a diretoria do Vasco, acompanhando de perto ali o ambiente do clube. Agora, o Lamáquia é esperado no Rio de Janeiro, onde no dia de hoje, junto com a direção do Vasco, ele deve estar em São Januário para assistir a partida entre Vasco e Vitória, jogo de ida, válido aí pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então, pela primeira vez, Marcos Lamáquia pode pisar ali em São Januário, né, e sentir de perto o clima do Caldeirão numa noite decisiva para o Vasco da Gama. A apuração foi dos amigos do NT Vascaínos, então devemos ter hoje Marcos Lamáquia em São Januário, ele que está cada vez mais próximo aí, né, de se tornar um investidor do Vasco, está cada vez mais próximo de fechar essa compra e está cada vez mais próximo do dia a dia do Vasco também, né? Já esteve presente no último jogo e deve estar presente hoje também contra a equipe do Vitória. Porque eu queria falar sobre essa situação que envolve a venda da SAF. Eu tenho muito cuidado de falar depois do que aconteceu em 2022 na venda para a 777, porque
a gente precisa se aprofundar e entender bem quem chega, quem vai, quem não vai. E agora, 4 anos mais experientes, a gente tem noção daquilo que é importante a gente descobrir, que à época a gente não descobriu, ou a gente não investigou, ou a gente talvez não tenha tido informação suficiente para ter um juízo de valor. Hoje, a gente questiona algumas situações e que foram muito descortinadas, porque praticamente durante 2 anos a gestão Pedrinho negocia com Marcos Faria Lamáquia, do grupo Blue Star, a compra da SAF do Vasco. Sobre a SAF em si, eu sempre disse que eu sou muito favorável a dinheiro novo, independente dele ser via SAF, via investidor, via patrocínio. Acho que o modelo associativo, diante da incompetência das muitas pessoas que passaram pelo Vasco, e por conta da modernidade que o esporte atingiu, não cabe mais o presidente dono de empresa durante o dia, à noite ele é presidente do clube. Não cabe mais. As empresas precisam ser geridas de uma forma profissional, de uma forma correta, com responsabilidades, controle de gastos, importantes responsabilidades quando você não paga impostos, quando você não recolhe impostos, quando você não paga funcionários, quando você não investe em tecnologia, porque você precisa dar retorno ao torcedor apaixonado e contrata, e contrata, e contrata, e uma hora a conta chega. Então, eu sou muito claro de que, para mim, o modelo associativo no Vasco não existe mais. Não existe. Respeito quem ainda acha que vale, respeito quem ainda acha que é difícil entender que alguém venha de fora para gerir, mas é mais ou menos como se assinasse um termo de incompetência. O Vasco não consegue gerir seus recursos, consegue gerar mais recursos pela sua força. Mas o buraco é tão grande que é impossível você resolver. O Vasco já entrou em RCE, o Vasco já entrou em acordo com o PGFN, o Vasco já entrou com o negócio de loteria esportiva, já teve tudo quanto é acordo e nunca cumpriu. Nunca cumpriu. O Vasco já teve penhora de estádio, já teve penhora de sede, já teve, enfim, tudo. O Vasco virou um clube pré-falimentar, em função de anos e anos de gestões temerárias, absurdamente irresponsáveis e incapazes de gerir. Mas o poder é bom. Ser presidente, ser diretor, tem muita gente que fica às vezes magoada, fica chateada comigo, mas é uma realidade, gente. Não houve competência para se fazer a gestão, porque os tempos são outros. Não é mais os anos 80, não é mais os anos 70, as exigências são outras, os valores são outros. E a gente que tem já uma certa idade, a gente precisa compreender que o mundo mudou, cara. Não dá pra gente ficar dando murro em ponta de faca. Não, porque a instituição... A gente sabe disso tudo. Do gigantismo, do tamanho do Vasco, da tradição do Vasco, que, aliás, são alicerces que mantêm o Vasco vivo ainda. Porque a paixão pelo futebol, a paixão pela instituição, a paixão pela história, mantém a chama acesa. Porque se fosse depender apenas da gestão, a gente já tinha acabado, fechado as portas. Clubes que também foram importantes em épocas passadas, minguaram. América, Portuguesa de São Paulo, Bangu, times importantes do futebol brasileiro, já disputaram finais de campeonato brasileiro, já foram campeões de campeonatos nacionais, já disputaram títulos como a Portuguesa, revelaram grandes jogadores para o futebol brasileiro. E eu estou citando alguns aqui, tá? Tem outros. Então não dá mais para a gente achar que o modelo SAF, sendo uma alternativa para essa solução, e por que ela é uma alternativa? Porque ela regula a bagunça. Porque ela dá responsabilidade a quem irresponsável sempre foi. Porque ela pune com expurgo do processo, demissão,
prisão quem não é correto com as diretrizes daquela empresa, que é o Vasco da Gama. Você pode discutir o modelo, pode discutir que existem outras, mas acho que a gestão é incompetente. E por mais que você contrate os melhores, me lembro na época da gestão de Roberto Dinamite, o Vasco tinha lá já o CEO, tinha o CFO, já era meio que uma gestão profissional, mas que não dava. Quem é CEO? Quem é CFO? Pô, joga de quê? É a nossa cultura. A gente destempera, a gente desinforma o que não é do nosso alcance. É o técnico que faz as mudanças que a gente não gosta, a gente chama de professor Pardal. Então a gente é assim. No futebol a gente é assim. A gente sempre acha que a gente sabe mais. Então esse é um ponto que eu queria colocar. Porém, abraçando a SAF como algo importante, você precisa escolher bem o seu investidor, o seu parceiro. O Marcos Faria Lamáquia é o melhor parceiro? Não sei. Não o conheço, mas acho que ele tem alguns predicados bastante importantes. É brasileiro, tem CPF, é alguém que a gente sabe onde mora, é alguém que não é um aventureiro, é uma pessoa que tem dinheiro de família, é herdeiro de grandes heranças. Eu entendo tudo isso. Tudo isso. Vejo tudo isso como um ponto positivo para que o Marcos Faria Lamáquia seja o gestor. Porém, acho que as medidas que o Lamáquia tem tomado ultimamente têm me passado uma impressão de, primeiro, ele não é bobo, gente. Ele sabe da força do Vasco, ele sabe da potência que é o Vasco. E acho que ele está abraçando uma causa, também porque ele não é bobo, porque ele sabe da potência do Vasco, como eu falei agora há pouco, mas porque ele sabe, empurrado pelo seu pai, empurrado pela madrasta, que o futebol é algo apaixonante, é algo que rende dinheiro, apesar de que dinheiro para essa gente nada é a mesma coisa, cara. Essa galera, se perder 1 bilhão, 2 bilhões, não vai morrer de fome. Mas é algo que mexe no ego, mexe na vaidade. E a gente está vendo aí o exemplo do presidente do Flamengo, da própria Leila Pereira, que são hoje dirigentes de clubes que são protagonistas e que têm uma postura professoral, tem uma postura meio mandatória, o que é normal de quem está por cima da carne seca. E eu acho normal, mas não concordo. Acho que você manter a humildade, você manter a forma de ser, independente da posição que você esteja, é um grande segredo. Existe um ditado que diz que quanto mais alta a montanha, maior a queda. Higher the mountain, higher the fall. Isso pode acontecer. Eu me lembro o ex-presidente do Flamengo, que tive a oportunidade de entrevistá-lo num podcast que tinha junto com o Bismarck, Bandeira de Melo. É uma figura assim. É um cara que talvez, por ser mais simples, mais humilde, foi expurgado do clube. Um pouco do que é o mundo de hoje, que você precisa ser midiático, você precisa ser diferente, você precisa ser rei da retórica, dos memes, você precisa representar as pessoas. E isso influencia muito. Mas acho, como disse muito bem o José Américo, e eu vou me incluir nisso porque eu sou jornalista, acho que o jornalista ele precisa se inteirar das negociações, ele precisa se inteirar dos processos, mas, acima de tudo, buscar, dentro de uma ignorância que nós temos, porque nós não fomos formados em direito, nós não fomos formados em medicina, nós não fomos formados em nenhuma outra área que não seja o jornalismo, que é nada mais do que apurar, buscar informações com quem possa nos dar informações, buscando a isenção dessas fontes, para que ninguém nos induza a dar alguma informação errada. E acho que tem muita gente dando opinião sem ter um embasamento técnico das coisas. Porque o processo da SAF do Vasco é um processo que tem discussão, mas me desculpe, a discussão ela é muito grande para o tamanho que ela representa. O Vasco da Gama vive um momento difícil financeiramente, mas teve, e a prerrogativa da lei lhe dá isso,
o direito de buscar uma RJ, como vários fizeram, como várias empresas fizeram. A RJ é mais do que nunca reconhecer a pré-falência. É dizer, devo, não nego e quero pagar. Só preciso pagar do meu jeito. E conseguiu. Não botou arma na cabeça de ninguém, resolveu. Muita gente ficou chateada, meu irmão Valdir e outros ficaram chateados, mas houve um aceite de mais de 97%. Então a RJ foi instituída dentro da lei. E a RJ tem regras, isso aí não sou eu que estou falando, são aqueles que entendem do processo, que dão ao Vasco a prerrogativa de conseguir empréstimos, de pagar as suas contas, mas continuar investindo para que o fomento do investimento possa ser novas receitas. Então dizer que o Vasco não pode continuar sobrevivendo, mesmo que invista grande, o futebol é caro. É uma desinformação, não é informação. É óbvio isso. O Vasco da Gama, ele tem direito de buscar os empréstimos, de mostrar exatamente para onde está indo esse empréstimo. E houve por parte da Justiça, por culpa do Vasco, que sempre foi mal pagador, uma série de fiscalizadores que estão ali exatamente para dar direcionamento. A administração judicial, com 2 escritórios, diz que o Vasco tem sido correto nos seus pagamentos. No início, também entendia que gastar com contratações, como é que pode? Se você gasta e você tem que pagar, eu preciso continuar pagando e eu preciso investir, porque o futebol é que me dá dinheiro. Como é que eu vou continuar pagando aquilo que eu acordei se eu não tiver condição de competir? É muito lógico. É absolutamente lógico, é só ter cabeça fria e pensar. Porque se você vai investir para ter um time melhor, para competir e ganhar títulos, ou ganhar campeonatos, ou passar de fase, é porque você precisa daquilo. O Vasco joga hoje contra o Vitória para chegar à semifinal para ganhar 9 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. O Vasco ganhou 9 milhões de reais na Copa do Brasil. O Vasco já ganhou bastante dinheiro, 3.400 recente com as vitórias sobre o Olímpia. Mais 125 mil dólares por vitória na Sul-Americana, é dinheiro que entra. Mas para isso você precisa ter time, você precisa ter capacidade de competir. O que adianta eu fazer um acordo para pagar os meus compromissos se eu não tenho condição de pagar os meus compromissos porque eu não faço dinheiro? Então isso é uma prerrogativa que a RJ dá. E os fiscalizadores dão um aval. Então dizer que o Vasco está errado, é errado. O Vasco vive um momento hoje organizado. Fazer negócio com o Vasco hoje é muito bom, porque o Vasco não pode errar. Se o Vasco prometer algo que ele não cumprir, quem se ferra é claro quem fez o negócio, mas o Vasco se ferra muito mais. Vocês terem uma ideia, a RJ indo ao espaço, o presidente Pedrinho tem os seus bens bloqueados. Será que ele tem preocupação de pagar em dia? Claro que tem, é óbvio que tem. E os depoimentos são vários. Então eu acho que cada um no seu cada um, buscar a informação daquele que pode dar uma informação. Agora, sobre a questão do conflito de interesses, eu li ontem várias colunas que, me desculpem, são colunas que não esclareceram. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.